Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. E hoje para falar de um tema que vocês adoram. O tema é tecnologia. E para isso, os aparelhos de GPS. Eu estou aqui com meu amigo Rodolfo, da Marina Express, que vai dar uma aula para a gente, né, Rodolfo? Com certeza, apresentar todas as novidades que trouxemos aqui para a feira de Itajaí. Mas a gente não vai falar só de GPS, né? É uma configuração, um item específico dele, é isso? Um específico. A gente trouxe como tendência de mercado tudo que a gente consegue acoplar na parte de monitoração e automação das embarcações, o sistema do Yacht Sense Control. Ele já existia e a Remarini aprimorou isso no mercado. Então agora a gente consegue integrar muito mais funções e periféricos que a gente tem dentro da embarcação. O que já existia? O monitoramento? Isso, perfeito. Nos projetos atuais e também como que era consolidado no mercado, a gente conseguia fazer a monitoração dos sistemas. Então a gente conseguia receber esses sinais e fazer uma análise visual e gráfica desses sinais. Quando a gente fala em monitoramento, o que nós estamos falando em monitorar? A pessoa chegou e entrou na embarcação dela. O que ela está tendo acesso de informação? Ela consegue monitorar todo o seu sistema de gerenciamento de energia, como estão os seus bancos de baterias, como estão os níveis de tanque, gasolina, água, iluminação da sua sala, cortesia, luz de navegação. Então ela consegue ter um overview de como está a embarcação e controlar pelo seu display essas funções. Que legal, que bacana. Então esse é um outro ponto interessante, porque não é só monitorar, saber o que está ligado ou desligado, ele também consegue controlar isso. Perfeito, ela consegue fazer um acionamento tanto local, pela tela, consegue partir uma bomba, acionar uma luz, descer um guincho, abrir uma persiana e também ele consegue fazer na palma da mão. Então todo esse sistema tem um aplicativo próprio, ele consegue remotamente acionar da sua casa, chegando no cais, consegue fazer toda essa partida remota dos periféricos da embarcação. Isso precisa de algum equipamento específico? Ou eu digo assim, estou pensando no lado cliente. Perfeito. Então assim, ele tem uma embarcação, ele está comprando uma embarcação, ela já vem com alguns itens de série, como por exemplo, sei lá, os acionadores para ligar e desligar a luz, o interruptor. Sim. Tá? Você consegue ver isso e acionar um interruptor normal ou você precisa trocar esse interruptor? Não, essa que é a grande vantagem desse sistema. A gente consegue integrar tudo que foi entregue na embarcação, todo o sistema sensorizado, luzes, bombas, ele já tem um sistema elétrico e eletrônico embarcado. Então a gente só precisa receber, instalar o nosso equipamento e coletar todos os sinais que já existem na embarcação. Então ele não tem um acréscimo, uma mudança de como está feita essa instalação elétrica. Esse aqui é o cara? Isso, esse é o cara. Esse é o responsável de fazer todo o sistema de gerenciamento dessa informação. Transformar essas informações para a parte gráfica, que é o que o nosso cliente deseja. Fazer um menu totalmente agradável, intuitivo, e ele consegue fazer toda essa integração de uma forma totalmente personalizada de acordo com a embarcação. Então, se a pessoa viu o GPS da Remarini instalado, é possível integrar com esse módulo? É possível. E a AdSense é totalmente patenteado pela Remarini, então se o nosso cliente já tem um display Adson, ele basta adicionar esse módulo para fazer a embarcação dele se tornar uma embarcação com um conceito totalmente inovativo. Ele consegue fazer todo esse monitoramento de uma forma muito fácil e muito prática. Mas isso já existia? Já existia. Isso já existia, não é novidade? Não é novidade. O que é a novidade? Trazer automação junto com esse processo, que é o que a gente trouxe para essa feira, para mostrar para os clientes que a gente pode ir além. A gente não precisa só monitorar, a gente pode controlar, a gente pode criar cenários, a gente pode utilizar o que a gente tem de tecnologia. Inclusive, o que a gente tem de novidade é a integração junto com o Alexa. Você chegou na sua embarcação, você consegue criar cenários agora. Você não precisa ir até a tela ou pegar o seu celular. Vamos criar um cenário noturno. Então a gente já aciona, faz algumas partidas de luzes, a gente liga o seu ar-condicionado, a gente já abre sua persiana. Amanheceu, não preciso ir até a minha tela. Posso, com um simples comando com a Alexa, transformar um cenário noturno, um cenário diurno, totalmente personalizado como o cliente deseja. Rodolfo, isso é muito legal, mas assim, vamos mostrar para a pessoa
a extensão que isso chega. Porque assim, Perfeito. pela sua tela aqui, eu consigo normalmente ver câmeras, eu normalmente consigo ver estabilizador, eu consigo hoje estar integrado. Consigo. Então, isso que você está me falando, a cabeça começa a viajar aqui, Sim, né? você começa a criar possibilidades, né? Então, assim, eu consigo controlar tudo isso. Consegue. Sistema totalmente intuitivo, um menu totalmente customizável e ele funciona como um aplicativo que a gente já está acostumado nos nossos celulares. Então, cada menu ele vai trazer umas informações para você fazer o sistema de controle e monitoramento. Então, por exemplo, a parte de energia. A gente consegue monitorar todo o nosso sistema de banco de baterias, como está alimentado por gerador, pela tomada de cais, fazer a medição se o seu carregador está funcionando, quantos volts, quantos amperes ele está fornecendo. Parte de fluidos, a gente consegue, com os próprios sensores que já tem na embarcação, fazer essa monitoração. Qual que está o nível do meu tanque de combustível, do meu tanque de diesel, o meu tanque de água potável está num nível ok, a gente precisa abastecer, a gente precisa acionar uma bomba. A gente tem uma tela específica para isso. Se a gente tem um tanque diário, um tanque estrutural, eu não preciso descer até a minha sala de máquinas para fazer a transferência. Eu posso fazer a transferência totalmente com um clique. Então trago o meu diesel para o meu tanque estrutural, meu tanque diário. Muito legal. Parte de iluminação, que é uma parte que é muito legal porque a gente não quer ligar o interruptor, a gente quer ter tudo junto. Então facilitou de uma forma assim totalmente customizável. Então a gente coloca todas as luzes que tem presente na embarcação e a gente consegue acionar o que você desejar com um simples toque. Isso o cliente ele consegue, porque assim, a gente falando de cenários e tal, dessa forma que a gente consegue customizar criar áreas, por exemplo, olha, a sala de televisão, a cozinha. Sim, conseguimos. Então vamos criar um exemplo. Ele está na sua sala de estar. O que você deseja? As luzes mais de um tom mais baixo, que você liga a televisão, coloque um ar-condicionado, feche as persianas. Então ele já cria um ambiente. Então a gente cria, por exemplo, sala de estar, ele entrou na embarcação, deu esse comando, ele já vai fazer todo esse controle totalmente automatizado para o nosso cliente. Fechar persianas também. Fechar as persianas, o que ele desejar. O céu é o limite aqui, então a gente consegue fazer ele totalmente customizável para o seu desejo. Temos um menu de integração com os seus motores. A gente consegue, além da tela do próprio motor, trazer essas informações, tanto para consumo e segurança, vai trazer tantos benefícios para o marinheiro como para o dono da embarcação. A gente faz o monitoramento de banco de baterias, a gente sabe como está o consumo, como que está o seu tanque, se a gente está no momento que está na hora de fazer o abastecimento do seu tanque. Então a gente consegue integrar essa tela. Parte de climatização, então a gente consegue adicionar que os seus ambientes já estejam integrados nessa tela. Então não importa de onde você esteja, você consegue setar uma temperatura. Todos os ambientes do barco estão integrados, a gente seta a temperatura, não importa de onde a gente esteja. Parte de segurança, a gente consegue colocar os seus sensores de fumaça, níveis de temperatura. Então a gente traz o que antes era só segurança, era uma informação remota, para a sua palma da mão. Aqui hoje é onde está ligado a Alexa, é isso? Isso, perfeito. Então a gente faz o controle da Alexa, a gente consegue criar esse ambiente com simples comandos de voz, a gente parte todas essas lâmpadas ou o que ele adicionar. Vamos ver aí como é que faz essa... Com certeza. Vamos desligar todas as lâmpadas como se a gente estivesse num cenário. Alexa, ambiente noturno. Tudo bem. Ele já que legal! Show. Ele pediu o ambiente noturno e com isso ele ligou as luzes de navegação, a luz de cortesia e aqui há um segundo sistema que ele colocou aqui de luz de cortesia que deve ser externo, né? Sim, perfeito. Então a gente consegue... exterior e interior. Isso, perfeito. O proprietário fala, ó, o meu sistema eu quero que seja dessa forma. A gente coloca as lâmpadas que ele quiser, a gente consegue fazer dimmers de lâmpada, então ela não está tão numa cor mais branca, num ambiente que seja mais necessário uma leitura, um ambiente que você quer descansar, luzes mais neutras, então a gente faz customizável. Que legal. Literalmente uma automação, né? Uma automação, essa que foi a vantagem. Antes a gente precisava de um sistema de automação
na parte de lâmpadas, na parte de persianas e o seu sistema de monitoramento. A grande novidade que a gente trouxe é integrar esses dois sistemas, fazer a automação junto com o sistema de monitoramento. Então assim, para o cliente entender, ele vai fazer a aquisição de um barco novo. Sim. Então o que ele tem que pedir? Ele tem que pedir um monitoramento para que ele consiga monitorar e gerenciar esses itens. Perfeito. E aí ele vai vir aqui falar com a Marine Express, Sim. porque aí ele gostaria de um sistema de automação Integral. incluído na... É isso? Perfeito. Então, ele vai solicitar que quer colocar o seu sistema de monitoramento automatizado. A gente vai fazer todo o projeto, toda a instalação, todo o treinamento de como utilizar, tanto para a tripulação quanto para as pessoas que vão navegar. Instalação dele totalmente fácil. O sistema elétrico do barco já fornece todos os itens que a gente precisa. Então, rápido, prático, intuitivo. Rodolfo, acho que tem um outro ponto muito positivo, porque assim, se eu já monitoro, se eu já controlo, a automação, o custo dela é irrisório, né? Irrisório, ele vem como um upgrade que vai transformar sua embarcação. Então, vai transformar o ambiente em uma atmosfera muito melhor para quem você está navegando, para os seus convidados, consegue criar perfis. Então, a gente faz um upgrade no seu monitoramento, né? O que antes a gente só via, a gente só monitorava, agora a gente controla, a gente automatiza todo o seu processo. Muito bacana. E a Remarini faz tudo isso, do começo até o final? Do começo ao final. Toda a parte de instalação, a gente fornece também o seu projeto eletrônico. Caso for um caso de um estaleiro ou um consumidor final, eu só preciso, Rodolfo, só preciso de um projeto de engenharia, eu preciso que você faça customizável para o meu barco. A gente fornece esse projeto, a gente fornece todas as dúvidas que ele precisar, treinamento. Então, desde o início até o final, conseguimos fornecer para vocês. Bom, pessoal, tudo isso é feito para que a gente navegue mais. Afinal, navegar é saudável, navegar é preciso. Rodolfo, Eu que agradeço. brigadão, viu? Muito obrigado. E pessoal, até a próxima. Até mais.